noite, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre um destino que eu considero incrível, o terceiro ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Bandeira, localizado lá no Alto Caparaó, em Minas Gerais. Eu vou bater um papo com o Jorge, que ele é condutor do parque lá. Vou só aguardar ele entrar aqui para a gente poder começar esse bate-papo. Cícero, que também é guia lá no Pico da Bandeira. Tudo bom, Cícero? Tô vendo aí o pessoal entrando. Gente, vamos começar aí. Clica nesse coraçãozinho para poder para o Instagram entregar essa live para mais pessoas e mais pessoas poderem participar. Então, vamos só aguardar o Jorge entrar para a gente começar esse papo. Oi, Laila, tudo bom com você? A Cláudio, verdade. Eu gostei muito do Pico da Bandeira. A última vez que eu fui, tem um ano e pouco, mais ou menos. Mas eu dei uma sofrida porque eu tava parada de fazer, tinha parado de fazer trekking durante um período, e quando eu voltei, fui fazer direto o Pico da Bandeira, eu sofri. Eu não gosto de fazer trilha em sofrimento, mas assim, a trilha não é difícil, não é tão difícil, mas por estar com esse problema, com essa falta de condicionamento, eu dei uma sofrida. Eu fui bem, mas dei uma sofrida. Bom, deixa eu só tomar uma água enquanto o Jorge vai entrar aqui agora. Calma aí. Gente, aperta esse coração aí que eu não tô vendo o coração subindo. Vamos lá. Oi, Jorge! Oi, Jéssica, beleza? Tudo bom? Beleza, tudo jóia. Obrigado por estar aí participando desse papo de aventura com a gente. Acredito que vai ser bem bacana. Na semana passada a gente teve um. Eu tô ouvindo minha voz aí também. Opa, Acho que parou. Na semana passada a gente teve um papo de aventura aqui com a Laila. Está duplicando a minha voz, ô Jorge. como será que? Você tem algum fone de ouvido? Pode ser isso. Não tem. Bom, gente, vocês estão escutando bem? Tá tudo bem para vocês? Você tá me escutando, Jorge? Eu tô te escutando. Você tá me escutando bem aí? Eu tô te escutando. É que às vezes minha voz duplica. Eu ouço minha voz duas vezes. No seu áudio também. Como é que Bom, tá agora aí? acho que agora foi. Na Então, semana passada a gente teve um papo de aventura aí que foi com a Laila da Mantra Adventure falando sobre o Monte Roraima. E a ideia é a gente trazer toda segunda-feira aqui na sua aventura um destino diferente de agências, guias, condutores aí diferentes para o pessoal estar conhecendo mais sobre os destinos. legal. Então, Jorge, antes de mais nada, eu quero que você se apresente para o pessoal te conhecer, que é a sua primeira vez aqui com a gente. Então, Jéssica, meu nome é Jorge Adriano, né? Mais conhecido como Jorginho do Ecotrilhas. É, Sou condutor aqui no Parque Nacional do Caparaó há mais de 20 anos. Tenho uma empresa, uma agência de ecoturismo chamada Ecotrilhas Brasil. A gente trabalha aqui no Caparaó em alguns roteiros fora também, com bike e trek. A gente trabalha com cicloturismo também. A gente tem vários roteiros aqui de bike e o Pico da Bandeira, né, que é o nosso principal atrativo aqui no Parque Nacional. Tô vendo que hoje a gente vai saber de mais destinos diferentes, mais roteiros diferentes do que propriamente o Pico da Bandeira, que é o roteiro mais tradicional, digamos assim, né, do parque, por ser também conhecido como o terceiro ponto mais alto do Brasil e que durante um tempo foi considerado o ponto mais alto do Brasil antes de conhecer aí o Pico da Neblina, né? Exatamente. A gente fala muito aqui no Caparaó que
é que Caparaó não é somente o Pico da Bandeira, né? Lógico que é nosso principal atrativo aqui, né? É o destino mais procurado aqui no Caparaó, mas a gente tem muita coisa legal no entorno do Caparaó também. E, para quem não sabe, a Serra do Caparaó está dividida em dois estados, Minas Gerais e Espírito Santo. 80% do parque ele está dentro do território capixaba, né? O parque ele possui duas portarias, uma do lado mineiro e outra do lado capixaba. A do lado mineiro fica em Alto Caparaó e a capixaba é em Pedra Menina, Dores do Rio Preto. Nossa, e assim, eu nunca entrei pelo lado do Espírito Santo. Das vezes que eu fui, eu entrei sempre pelo lado de Minas Gerais, né? Por Alto Caparaó. É distante, é muito distante um local do outro. Eu sei que tem gente que faz travessia, né? Não, é pertinho. Vou te falar que de uma portaria a outra, passando pela estrada de terra, são exatamente 30 quilômetros. Então, Hum. rola de fazer a travessia também, entrar pelo Espírito Santo e descer por Minas, ou subir por Minas e descer pelo Espírito Santo. A travessia da onde que a gente faz a logística de carros são 11 quilômetros e meio de caminhada. Caramba, que bacana. E assim, só para a gente poder dar o pontapé inicial, conversando a princípio sobre o destino do Pico da Bandeira, para o pessoal se localizar aqui, para a gente depois abrir para essas outras opções, até falando das opções da travessia, as opções dos outros picos que a gente acaba também subindo quando faz o Pico da Bandeira, né? Então, Jorge, eu gostaria que você falasse com o pessoal sobre o dia a dia da caminhada, como é o roteiro, como que é tudo isso? O que é atrativos que encontra pelo meio do caminho? Em quantos dias isso é feito? Vamos lá, a gente tem dois tipos de subida para fazer o bandeira. A gente tem a subida diurna e a noturna, né? A gente faz um hike ou um trekking. O hike você costuma fazer em um dia. Você entrando pela portaria tanto faz ou de Minas ou de Espírito Santo, a gente consegue fazer esse hike de fazer essa subida em um dia. Ou a subida noturna, que é a mais procurada, que é uma subida que a gente monta uma base de acampamento, né, no Terreirão, ou Tronqueira, ou Casa Queimada. São 4 pontos ou macieira, são 4 pontos de acampamento. E faz o ataque ao cume à noite para ver o nascer do sol. Qual é o nome daquele último ponto de acampamento que fica mais próximo do pico? Então, existe um ponto pela trilha capixaba, que é a Casa Queimada. A gente chega de carro a 260 a nível do mar. Só para vocês terem uma ideia, a gente consegue passar de carro na segunda estrada mais alta do Brasil. A gente passa de carro a 2.300. E a gente só perde para Itatiaia, que se eu não me engano são 2.500 de altitude. Então a gente consegue chegar no acampamento base, que a gente chama de Casa Queimada, de carro. Do acampamento base até o Pico da Bandeira são 4,5 km de caminhada. Existe também um outro acampamento, deve ser esse que você está falando, que é o acampamento Terreirão, onde a gente sobe por Minas, né? Foi esse que eu fiquei quando eu fui. Que é um lugar incrível também de ficar, aquela sensação de você não ter o carro perto, né? De você estar no meio do nada. E é um lugar muito incrível, que é um platô, né? Parece que foi patrolado, assim, parece Vou que tentar passou a colocar máquina. até uma foto aqui para o pessoal ver. Pode falando aí enquanto eu acho a foto. O lugar parece que teve uma ação do homem lá, que deu uma patrolada, porque é um platô, né, no meio das montanhas. Então, assim, é um lugar muito incrível de acampar também, gosto muito. Agora, o pessoal, ele normalmente, eles fazem essa caminhada, faz mais em um dia ou faz mais em 2 dias? Como que funciona? Então, Pico da Bandeira, para fazer só o pico, né, ou os 3 picos que a gente faz aqui também, que é o Pico da Bandeira, o Calçado e o Cristal, né, 2 dias dá para você fazer bem, né, e 3 dias para conhecer os outros atrativos do parque, as cachoeiras, né,
algumas outras trilhas que tem no parque. Então, exatamente, aí o acampamento Terreirão. Consegui botar uma foto aqui. É, então, 3 dias, assim, para conhecer o parque, a gente fala que é o suficiente. Agora, para conhecer o Caparaó em si, pelo menos uma semana. Nossa, que legal. Aí agora sim, o pessoal normalmente faz o pico da bandeira, né? Quando eu fui, a gente subiu em torno de tipo 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, não lembro agora. A gente foi bem cansativo, porque a gente saiu do Rio, fomos de carro, eu e alguns amigos fomos de carro, e chegando lá em Alto Caparaó, foram alguns clientes também de Minas, São Paulo, foi mó legal. E chegando em Alto Caparaó, a gente viajamos a madrugada toda, chegamos lá, sei lá, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, por aí. Almoçamos, aí quando foi umas 2 horas da tarde, a gente começou a caminhada para o Pico da Bandeira em si, né? É, Só que aí a gente chegou lá, foi assim, foi bem sofredor, te confesso, porque eu tava muito tempo parada de praticar atividade mesmo. Então eu sofri bastante para poder, principalmente, vou te falar, não foi nem na subida, foi na descida, porque o meu pé naquele pedregulho de descer o Pico da Bandeira, meu Deus, até minha unha arrancou da minha bota do pé. Foi assim, foi horrível. Porque eu, cara, eu cometi vários erros de principiante que não era para ter cometido, assim, uma burra velha já de trilha. Fui com uma bota que eu já tinha usado, por exemplo, umas 2 vezes, mas não para caminhada longa. Fui fazer o Pico da Bandeira com essa bota. Ela não estava confortável para o meu pé. Acabou. Nossa, eu chorei, chorava. Chorei. Desci o Pico da Bandeira chorando de dor no pé. Aí daí a importância de um calçado adequado, né? Eu falei, cara, burra velha de trilha passando por um perrengue desse não vale, né? é. A gente sempre fala isso, Jéssica, que quando as pessoas contratam a gente, né, quando faz um contato, né, bem antes, a gente passa toda essa logística, né, do simples detalhe de cortar a unha do pé, sabe, até o tipo de equipamento certo para você usar, né? E, e Pico da Bandeira ele exige um planejamento, né? Não é simplesmente eu vou lá e vou subir o Pico da Bandeira como se você estivesse indo na padaria da esquina, né? Existe todo um planejamento, todo tipo de equipamento que você tem que estar utilizando. Então, apesar de ser uma subida consideravelmente fácil entre os montanhistas, né? Bem diferente lá da Serra dos Órgãos, ou outros tipos de montanha, Serra Fina, ele exige um certo planejamento, né? O Pico da Bandeira a gente fala que é cheio de detalhes para que para que seu prazer não se transforme em sofrimento, né? Então, esses detalhes que fazem grande uma diferença. Sem contar que para fazer ali o Pico da Bandeira é muito frio, né? Dependendo da época do ano que você vá, é um frio absurdo. Assim, quantos graus você já pegou lá no acampamento, Jorge? Então, ano passado a gente pegou -4 no acampamento, Nossa! em Casa Queimada. Esse dia foi um dia incrível, assim, que gelou tudo, né? As cachoeiras congelaram, aquelas cachoeiras pequenininhas, e peguei -10 lá no cume. -10 graus no cume, meu Deus! Ó, no dia que a gente foi, vou tentar botar uma foto aqui, ó. A gente pegou gelo na trilha, Legal. foi É, muito legal, foi muito bacana. E assim, cara, é muito frio. Qual é o. Porque assim, quando eu fui, te confesso, eu vi muita gente, muitas pessoas despreparadas na trilha. O pessoal passando perrengue mesmo, quando a gente acordou de madrugada para poder ver o nascer do sol, e até mesmo no dia seguinte, o pessoal falando de perrengue que passou a noite por não ter levado isolante térmico, por não ter levado uma segunda pele, assim, que para poder dormir, pessoal subindo com 1 milhão de casacos, mesmo que assim, mesmo de madrugada, a temperatura fria, se você está subindo com um monte de casaco, pode estar frio, mas a partir do momento que você
começa a praticar atividade, você começa também a transpirar, né? E se você Com não tá certeza. com uma roupa adequada, o corpo, imagina, um frio danado, seu corpo começa a suar por dentro, você não tem como tirar o casaco, porque você também está com frio. Então causa ali uma. Você fica instável, né? Você não sabe o que você faz. Então, assim, vi muita gente passando perrengue com muito frio na trilha, assim, qual é o... eu subi, eu gosto muito dessa blusa, eu tô usando aqui porque aqui onde eu moro faz frio. Ela, ela é, ela é aluminizada por dentro, não sei se vocês conseguem ver. Uhum. Eu Sim, tava um sim. frio danado e eu subindo simplesmente com essa blusa. E o pessoal, já você tá com frio? Eu falei, não, porque ela tem uma tecnologia, ela é da Columbia, e ela tem uma tecnologia de refletividade. Então, ela reflete o calor do seu próprio corpo, que você está gerando ali. Então, faz você caminhar de uma forma mais confortável, mesmo em temperatura fria. Claro, eu não estava menos 10 graus no dia que eu fui, né? Obviamente. Deveria estar lá, sei lá, uns 5, 3 graus. Não, acho que não chegou a ficar negativo, não quando a gente estava subindo ali de madrugada, mas eu me senti mais confortável na hora que eu estava subindo porque eu estava com um vestuário adequado. Então, qual a indicação que você dá para as pessoas que querem fazer o Pico da Bandeira? Qual o tipo de equipamento levar, vestuário usar? Então, hoje, até hoje em dia, não sei quando que você subiu, você lembra qual ano? Foi ano. Hoje a gente está em 2000. Foi em. Ai, não lembro. Foi no meado do ano de 2018. Gente, o Ah, tá. Wesley estava aqui, ainda há pouco comentando. Ele foi comigo. Wesley, se você ainda estiver online aqui, me escreve aí quando eu fui, porque eu não lembro. Então, até que quando você foi já está bem recente, né? Mas até hoje acontece muito isso, né? De você encontrar pessoas totalmente despreparadas, né? Na trilha ou no cume. Pico da Bandeira, putz, é um lugar muito frio, né? Não dá para subir o Pico da Bandeira com aquela blusa de crochê, de tricô da vovó, cara. Então você tem que ter realmente equipamento técnico para você estar subindo bandeira, né? É a mesma coisa de você for fazer um mergulho, né? Se você for num lugar frio, você vai ter que usar uma roupa de neoprene. Não adianta você querer fazer um mergulho de sunga num lugar que é muito frio. Então, Pico da Bandeira é a mesma coisa, você tem que estar usando o equipamento certo, né? Normalmente a gente usa 3 camadas só de roupa, tá? Então, a gente usa a segunda pele, um fleece ou uma pluma de ganso, e o que é essencial lá em cima é o anorak, que é o corta-vento, né? É um lugar que você fica muito exposto ao vento e o vento ele te rouba muito calor. Então, se você não tiver com essa última camada, vai passar perrengue. Então, hoje com as tecnologias que a gente tem, igual a tua blusa, não existe aquele negócio de você colocar aquele monte, 5, 6 blusas, né? E hoje com 3 camadas você consegue passar bem, segurar aí -10 tranquilo, sem passar aperto, né? Mas é muito comum, até hoje a gente encontra muita gente despreparada na trilha, né? É verdade. E cabe a gente que trabalha com turismo, que está nessa área, educar mesmo, trabalhar num processo de educação para o pessoal, até para eles, para o próprio benefício das pessoas, para não passar perrengue, não ter um problema aí mais sério com hipotermia e outros casos aí, de levar até a morte mesmo, se você tá mal equipado Realmente. num lugar com -10 graus, e você não levar um isolante térmico, você pode morrer de hipotermia. Não, ano passado a gente aqui no parque a gente teve 2 resgates aéreos. Um deles foi de hipotermia. Um cara que teve uma hipotermia e por pouco, assim, ele deu sorte que tinha teto, né? A aeronave conseguiu resgatar bem, mas e a outra foi uma crise de asma, uma menina com crise de asma. Então, a gente tem esses perrengues que acontecem aqui no parque justamente por isso. As pessoas elas vêm muito despreparadas, tanto fisicamente como com o equipamento certo, ou querem subir de qualquer jeito, sem um condutor credenciado, uma pessoa que conhece do local. Então, vira e mexe, algumas pessoas se perdem no parque. E acontece muito isso aqui também, sabe? Tem que se Imagina. preparar com o equipamento certo. Tem uma pergunta aqui
do Lucas, qual a melhor época do ano para ter as mais belas paisagens lá no Pico da Bandeira? Qual é a época que você costuma indicar aí para o pessoal? Então, Pico da Bandeira dá para fazer o ano todo, né? De janeiro a janeiro, né? Mas a melhor época, né, que a gente chama de temporada aqui é de maio a agosto, né? De maio a agosto são os melhores meses para você fazer o Bandeira. E para você pegar uma paisagem legal é o junho e julho. Que é a época mais fria, né? Mas o gostoso do Caparaó, do Pico da Bandeira, realmente é o frio, né? É você vir cá sentir o friozinho, curtir o frio, né? Eu falo o seguinte, só sente frio no Pico da Bandeira ou em qualquer outro lugar se você estiver usando equipamento errado. Tá? Senão ninguém nunca ia para o Everest, para o Aconcagua, para o Kilimanjaro, entendeu? Então você só sente frio se você estiver É. usando equipamento errado. Eu vi, achei aqui, eu fui em junho, tem nem um ano, fui em junho de 2019, do ano passado. Ah, pô, tá bem recente, é. Bem Tá recente. bem recente. Eu achando que 2018. E a gente pegou, assim, foi uma noite que foi assim, a montanha me recebeu, assim, realmente de braços abertos. Como eu disse, eu tava um tempo sem praticar atividade. E eu falei assim, gente, eu relembrei naquele dia o porquê que eu decidi praticar trekking, porquê que eu entrei nesse mundo de montanha. Porque a gente pegou uma noite de lua cheia. Foi assim, foi a coisa mais perfeita do mundo, Jorge. Uma Para noite subir de lua perto, cheia, aquele céu maravilhoso, a gente subindo de madrugada para o Pico da Bandeira. Quando a gente chegou para o nascer do sol, aquele nascer do sol que é o sonho de qualquer pessoa que vai subir o pico, né? É aquele mar de nuvens incrível. E eu até postei um vídeo hoje aí no Instagram mostrando aquele mar de nuvens incrível e aquele sol nascendo. Foi a coisa mais linda da vida, assim. Coisas que só ficam guardadas assim na memória, né? Na foto a gente tenta sem registrar um dúvida. pouquinho. Sem dúvida. Pico da Bandeira, eu falo que é sempre uma experiência incrível, né? A pessoa que vai fica marcado para sempre na memória, sabe? E é uma montanha que a gente quer muito colocar nos roteiros dos montanhistas, né? A gente vê muito que as pessoas falam muito só das montanhas do sul, né? Ali, Serra Fina, as montanhas de São Paulo. E a nossa luta aqui é colocar o Bandeira, né? O Caparaó em si, na rota, né? Das aventuras, né? Porque ainda mais para quem quer começar numa trilha, né? A gente Uhum. quer começar no trekking, eu falo que o Bandeira é uma das melhores opções, né? Porque é diferente de você fazer uma Petrópolis-Teresópolis, né? Ou uma Serra Fina, que exige um preparo melhor, né? Eu falo que assim, um preparo até psicologicamente, né? Eu falo que a montanha 60% é psicológico. Então, o Caparaó, o Bandeira em si, para quem quer começar um trekking, a vida no trekking, é bem legal de fazer, né? Como eu te falei, com 2 dias, com 3 dias você faz o parque todo. Então, é bem legal. É. E assim, quando a gente faz aquela caminhada até o terreirão, né? Que é esse ponto de acampamento que eu mostrei na foto anterior. Do terreirão, qual o horário mais ou menos que vocês levantam para ver o nascer do sol? E é quanto tempo mais ou menos de caminhada até o Pico da Bandeira? Um tempo médio, né? Então, isso é muito relativo, né? Depende de grupos, né? Depende de se a pessoa está acostumada a fazer trilha, se ela não está, se ela faz alguma atividade física, se ela é sedentária, apesar que a gente não recomenda o Pico da Bandeira para quem é sedentário, né? Depende muito de grupo para grupo. Já peguei grupo de fazer com 2 horas e já peguei grupo de fazer com 4 horas. Então, depende muito do grupo. Imagino. Já teve grupo que fez em 4 horas do terreirão até o pico? Terreirão. Então não fui tão É, ruim, não. Mas eu falo o seguinte, a pessoa que pratica uma atividade física que seja ela 3 vezes por semana e quando for chegando próximo do dia de fazer o bandeira, se ela der uma intensificada assim na preparação, até mesmo perto de casa ou no prédio onde ela mora, treinar a escada,
ela consegue fazer o bandeira tranquilo. É bacana. E assim, vocês oferecem algum tipo de jantar à noite para o pessoal, um caldo? Porque eu sei que lá tem uma cozinhazinha. Explica um pouco melhor, só para o pessoal entender, porque o pessoal vai achar assim, não, é uma casa que tem lá em cima, com banheiro, cozinha. Só dá uma Na- explicada mais ou menos de como funciona isso. E se vocês oferecem algum tipo de serviço parecido com esse, de oferecer um caldo à noite. Então, o parque ele não tem muita estrutura, né? Todos esses acampamentos que eu falei, que é acampamento Macieira, Casa Queimada, Terreirão ou Tronqueira, ele tem uma estrutura que é um lava-pratos, umas mesas no acampamento. Ele não tem uma cozinha. Você consegue ficar dentro de um lugar fechado cozinhando, tá? A gente tem uma trip que a gente chama de trip VIP. A gente, eu acabei montando essa trip VIP ano passado, porque de tanto ouvir as pessoas, né, vendo as pessoas passarem perrengue e encontrava com as pessoas no caminho e falava, pô, nunca mais eu volto. Aí eu comecei a questionar as pessoas, né? Pô, mas por que você nunca mais volta? Porque é um lugar que eu quero estar sempre, né? Ah, pô, senti muito frio à noite. Aí você ia ver, ela estava numa barraca totalmente inadequada, com aqueles colchãozinhos da Casa e Vídeo, com aquelas cobertinhas de caminhoneiro. Ah, eu senti muito frio lá em cima no cume. Quando você ia ver, ela estava com aquela blusa de tricô, de crochê da vovó, e não estava com a última camada. E daí eu tenho uma loja de aluguel de equipamentos, aqui em Pedra Menina, né, na subida pelo Espírito Santo. E daí decidi montar uma trip VIP. O que que é essa trip Ah, que VIP? legal. Qual o nome da sua loja? Só te interrompendo. Chama Ecotrilhas Brasil, o nome da loja. Ah, o nome da loja e o nome também da sua agência. Ah, que bacana. E fica em Pedra Menina, não fica então em Alto Caparaó. Essa minha loja fica em Pedra Menina, mas eu atendo também em Alto Caparaó. Então, essa trip VIP é o quê? Tudo que a pessoa precisa para subir o Pico da Bandeira, a gente fornece. Desde a barraca, saco de dormir, isolante térmico, os bastões de caminhada, a lanterna de cabeça, o casaco que você vai usar lá em cima, o jantar no acampamento, o café da manhã, Que tudo que legal. porque a gente percebeu o quê? Que as pessoas querem fazer o bandeira, mas não querem sofrer. Mas elas também não querem investir em equipamentos tão caros, né, como é um saco de dormir que a gente utiliza lá, custa R$ 500. Ela não quer comprar um saco de dormir de R$ 500 para usar uma vez. Uhum. Por exemplo, ela mora no Rio de Janeiro, ela não quer comprar um anorak para subir o Pico da Bandeira, que custa R$ 300. E como a gente já tinha tudo, a gente resolveu fazer isso, falar, vamos montar uma trip VIP, onde a gente consegue servir o jantar no acampamento, a gente faz um café, a gente mora numa região que é conhecida pelo café especial, né? Maravilhoso. A gente, por 6 anos consecutivos, a região do Caparaó ganhou o prêmio de melhor café do Brasil, e daí a gente ainda faz um café no cume para os clientes, com o sol nascendo e a pessoa tomando um café do Caparaó. Eu quero Então, isso, gente. Preciso voltar então. precisa voltar. Então, o objetivo era fazer alguma coisa diferente, entendeu, Jéssica? Como eu te falei, se a pessoa não estiver preparada, o prazer vai se tornar em sofrimento. Então, É, realmente, ela nunca mais vai querer voltar. Ela vai ser só aquela experiência. A gente não vende pacote turístico, a gente vende experiência. Você ter uma experiência no Pico da Bandeira. E a gente quer que essa maravilhoso. experiência seja positiva, tá? Que você guarde com boas memórias isso aí, né? É. O Boas Fred está até aqui, ó. Outdoor Coffee está aqui na área. Muito bom, Fred. o café dele lá, que é o Outdoor Coffee, que é um café muito fera aqui da região também. Fred também é guia de montanha, é parceiro nosso, tem uma cafeteria aqui. A gente vive um momento muito bom do café aqui também. Imagino, gente. O Fred participou do congresso online de trekking que a gente fez no final do ano passado, junto com o Gear Tips. E o Fred deu Sim, uma aula para o pessoal sobre preparação de café. Foi incrível. E foi.
A palestra está até liberada, tá lá no. Acho que o link também está aqui na bio. Bom, o Marcelo, Pedro, deixa eu só ver se eu pulei alguma pergunta aqui. Então a gente falou, só para recapitular aqui, para a gente poder passar para outros destinos também ali no Alto Caparoque. Até o Marcelo está falando que fala das trilhas das cachoeiras, já vamos falar sobre isso. Então, só para poder fazer um apanhado geral, a gente falou sobre o dia a dia da caminhada, que o pessoal normalmente faz em 2 dias para poder fazer o Pico da Bandeira, e quem quiser conhecer o parque até completo ali, ou mais atrativos, fica aí durante 3 dias, né? É, falamos mais ou menos do tempo de caminhada do terreirão, falamos dos pontos de acampamento, os locais que tem para você fazer o seu jantar, ou lavar sua louça, ir no banheiro. Ah, uma pergunta importante. Aqui na Travessia Petrópolis-Teresópolis, a gente tem um abrigo de montanha que tem banho quente, tá? A gente paga acho que 15 ou 20 reais e tem 5 minutos de banho quente. Eu sei que você disse que no parque ainda não tem muita estrutura. Existe essa opção de banho quente nos banheiros ou só banho gelado? É só para quem é raiz mesmo? Então, não existe, é bem diferente de que Petrópolis, Teresópolis, né? Existem os banheiros, mas os banhos são frios. Meu Deus, não vou tomar banho. Brincando. É, falamos dos locais de pernoite, falamos sobre o vestuário, né? Que tipo de roupa, de vestuário que você usa para esse tipo de caminhada e também o que você não usa, né? Você falou e deu o exemplo do crochê. Você também falou sobre os serviços que vocês prestam para a caminhada no Pico da Bandeira, como aluguel de equipamentos, isso é um aspecto muito bacana. Ou alguém que está começando a praticar trekking agora e está pensando assim, gente, eu não tenho como, eu não quero, ou eu não tenho, ou eu não quero fazer esse investimento agora, porque eu não sei se eu vou gostar disso. Então, eu vou fazer uma Exatamente. primeira atividade ao Pico da Bandeira, prefiro alugar, porque daí eu vejo como que funciona tudo isso. Gostei, depois que eu passo a gostar e a amar, porque trekking é aquela questão, ou eu amo ou eu odeio, né? É. Então, gostei aí sim, eu vejo que eu preciso de fato investir para poder praticar atividades futuras. Então, essa parte de aluguel de equipamento é muito, muito legal mesmo. É tudo, né? Desde a noraca, saco de dormir, a isolante térmico. É bem interessante isso. Falamos também que vocês oferecem um jantar à noite. Agora, acho que Pico da Bandeira, acho que a gente fechou. Agora eu quero, vamos falar sobre outros destinos que vocês também fazem na região. Você disse que faz aí o passeio de bike, ou de trail running, sei lá como é que, quais outras formas que você faz, e também de cachoeiras, que até para ir para o próprio Pico da Bandeira a gente passa por cachoeiras. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Vamos sim. Dentro do parque, a gente tem várias cachoeiras, né? E dá para fazer durante o trek, independente durante o hike, né? O trek normalmente a gente sobe à noite, já não dá. A gente tem por Minas Gerais, são duas cachoeiras bem legais, que é a cachoeira, são três, na verdade. É a Cachoeira Bonita, o Uhum. Vale Encantado e o Vale Verde. Já pela subida do Espírito Santo, né, que é a subida é a mais desejada dos montanhistas hoje, né? Por ter menos gente, ser uma subida um pouquinho mais técnica. Ah, é? Com certeza. Hoje, a, o volume de turistas, lógico que por Minas Gerais é maior, né? Mas para os montanhistas que a gente chama de raiz, a subida pelo lado capixaba, ela é bem mais procurada do que por Minas Gerais, né? Nossa, que interessante. Porque é uma subida mais curta, né? E da onde o carro para até no cume são 4,5 km de caminhada. Então, ela se Mas a caminhada torna. é mais pesada Ele é um por pouco- Minas ou por Espírito Santo? Então, pelo Espírito Santo são 4,5 km, né? E por Minas são 9. Né? A marcação do parque ele diz que é 6 ponto alguma coisa, mas quando você vai marcar mesmo no GPS, dá 9 km. Então são 18 km de volta. Já pelo Espírito Santo são 4,5 km. E é um pouco mais íngreme em alguns trechos. Né? Então, e você consegue chegar bem perto do pico, né, de carro, que é o acampamento base Casa Queimada. E dá para acessar duas cachoeiras também pelo Espírito Santo, né?
que é são três também, que é o mesmo rio, né? Mas a gente consegue acessar outros lugares, que é a Cachoeira da Farofa, a Cachoeira do Aurélio e a Sete Pilões. Então, dentro do parque tem essas cachoeiras. Agora, o entorno do parque é fantástico. A gente também faz um trabalho aqui, Jéssica, bem legal, que é um roteiro de cicloturismo. É o Circuito Serra do Caparó de Cicloturismo. São 3 dias de bike fazendo o entorno do parque. A gente tem toda uma estrutura, vai um carro de apoio com a carretinha para colocar as bicicletas, lanche, e a gente vai dormindo em lugares diferentes. Que É, legal. são, E dorme em pousada, ou na casa dos moradores, em acampamento? Como que é? é muito legal, porque tem uma história muito, muito legal desse negócio de dormir. Porque quando a gente criou esse roteiro, a gente faz 2 pernoites. Né? Para fazer esse roteiro tem que ser 2 pernoites. E um lugar que é Alto Caparaó tem uma estrutura legal hoteleira, né? Então a gente consegue ficar bem lá, são vários parceiros, várias pousadas. E dentro desse roteiro só tinha um lugar que a gente conseguia dormir, só que não era pousada e não era hotel. É uma hospedagem rural. É uma fazenda, né? Que quando a gente foi colocar isso no roteiro, a gente ficou, putz, cara, mas pô, não é pousada, cara, não é hotel, né? O banheiro é coletivo. E será que pô, o pessoal vai gostar e tal? A gente achava que era o nosso gargalo, né? E daí só tinha lá para colocar, né? Então, ou você colocava lá, ou você fazia um deslocamento de 40 quilômetros em asfalto. E quem faz cicloturismo, ele não gosta de pedalar em asfalto, né? Gosto de E daí a pedalar gente colocou no mato, no barro. feito. E daí a gente colocou essa fazenda no roteiro, né? E a gente sempre, quando vem de trabalho, comercializa esse pacote, a gente fala, ó, a primeira noite não é hotel, não é pousada, é uma hospedagem rural, é uma fazenda que a proprietária ela abre as portas, né, para receber a gente. É um lugar muito aconchegante, muito Que acolhedor. legal. E o que era nosso gargalo hoje é a nossa cereja do bolo. É o lugar que as pessoas mais gostam de ficar. A gente, Nossa, nunca tinha ouvido falar. é o Circuito Serra do Caparó de Cicloturismo. E à noite a gente faz fogueirinha, a gente come sentado ao lado do fogão a lenha. Que delícia. Então, e não é um roteiro muito difícil de fazer, são 150 quilômetros dividido em 3 dias. Então você pedala em média de 50 quilômetros por dia, passando em cachoeiras, cafeterias, em vários atrativos. Então é um roteiro que a gente tem feito aqui que o pessoal tem gostado bastante. Poxa, que legal. O Lagarto Adventure perguntou se você aluga bike. Então, ainda não. E a gente não sabe se vai alugar. Por quê? Pouca gente sabe que bike é uma coisa muito pessoal, né? É. Pouca gente sabe que bike ela tem tamanho, tem ajuste. Então, nem sempre a minha bike vai ser a boa para você. Então, normalmente, quando a gente faz esses roteiros, as pessoas trazem as bikes. Que bacana. E você usa. Como que você divulga esses roteiros? Através do seu Instagram? Porque eu nunca tinha ouvido falar, achei muito legal, porque é uma alternativa diferente, é um local diferente, né? Porque a gente está muito acostumado com os roteiros tradicionais e às vezes a gente quer sair do tradicional, né? Como fazer Pico da Bandeira, fazer Travessia Petrópolis-Teresópolis, fazer Serra Fina, Agulhas Negras. Esses são todos roteiros incríveis, são maravilhosos. Mas às vezes quando a gente já fez, a gente começa a buscar outras alternativas e achei muito bacana esse cicloturismo, achei o máximo. E por onde que você divulga isso? Como que as pessoas te acham? Então, normalmente a gente divulga nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, tem um site também que é ecotrilhasbrasil.com.br. Tem um Instagram que é Ecotrilhas Brasil, o Facebook também é Ecotrilhas Brasil. Então a gente divulga por lá e a gente acaba conectando, né? Vira uma rede, né? De amigos, né? Que um vai passando para o outro. Ah, não, poxa, eu fiz um roteiro lá no Caparó que é bem legal, procura o Jorginho da Ecotrilhas e tal. Então um vai passando para o outro de uma forma que é muito legal, uma forma bem espontânea, né? Então, quando a gente faz um trabalho legal, né? É um trabalho sério,
as coisas acabam se propagando de uma forma bem positiva. É uma coisa que eu sempre costumo dizer que a gente trabalha aí, eu trabalho com marketing digital, trabalho com essa questão de eventos online e tal, e com toda essa estratégia. Só que é o seguinte, nada é mais imbatível e nada é mais certeiro do que o boca a boca. O boca a boca é e sempre vai continuar sendo uma ferramenta importantíssima para o seu negócio, porque é onde você transmite credibilidade, né? Quando alguém te indica, te dá essa credibilidade de indicar o seu trabalho, você tem ali um cliente mais certo, né? Um cliente de uma forma mais Aham. você transmite mais autoridade para esse tipo de cliente. Então, assim, o boca a boca, tem muita gente que começa só, não quer saber, quer começar só a publicar na rede social todo dia, todo dia, todo dia, e deixa um pouco de lado essa questão de falar do trabalho do outro, de pedir para os amigos indicarem, de prestar um bom serviço e fazer com que os seus próprios clientes indiquem o seu trabalho. É claro, a gente usa as redes sociais como ferramenta para divulgar o nosso trabalho, isso é extremamente importante, porque através delas a gente alcança uma quantidade maior de pessoas, né? Mas o boca a boca ela é excelente para a gente também. E é legal que eu tenho clientes que já fizeram esse roteiro 3 vezes, Que de legal! tão legal que é, entendeu? Tão legal que é. Então, é um roteiro assim, ele é bem tranquilo, ele é bem cicloturismo mesmo. É um roteiro que não é para profissional, não é um roteiro para atleta profissional. É um roteiro para quem trabalha no dia a dia e que no final de semana ele quer desligar a tomada e quer tomar banho de cachoeira, ele quer tomar café bom, ele quer curtir. Então, a ideia de criar esse roteiro, o Circuito Serra do Caparaó de Cicloturismo, é isso aí. Para pessoas normais como a gente, né, no dia a dia, que no final de semana quer dar uma relaxada. Ó, o Luiz Carlos falou: quero fazer também, Luiz Carlos. Vamos arrumar um grupo aqui rapidinho pelo pessoal que está assistindo a gente, para a gente poder marcar uma data com o Jorge. Legal, e a gente não trabalha com grupo grande, a gente tanto no Pico da Bandeira quanto no cicloturismo é um grupo de 6 a 12 pessoas, a gente não trabalha com grupão, com muita gente, justamente por isso, a gente quer, quer proporcionar uma experiência para vocês, né? A gente não quer simplesmente vender um pacote, falar ali é tal lugar, aqui é tal lugar, ali é tal lugar. Não, a gente quer que vocês vivenciem essa experiência, né? Imagina dormir numa fazenda, comer, jantar ao lado do fogão a lenha, ouvir um pouquinho da história deles né, dos proprietários da fazenda. Isso é que é legal, isso é que move a gente, isso que faz a gente vibrar. Muito legal. Assim, tem alguns comentários aqui bacana, o pessoal tá participando da beça. Calma aí. Jorginho fala Pode sobre as cachoeiras fora do parque e o Monteiro falou que a Cachoeira do Egito é a melhor que já tive na minha vida. Realmente, ela é muito linda, né? Monteiro, um cara amigão nosso, que já fez com a gente esse roteiro, ele sabe como é que é. Realmente, o Poço do Egito, a gente tem várias cachoeiras ao redor do parque, né? Como Deixa eu eu só falei, te interromper rapidinho. Esse cicloturismo passa por essa Cachoeira do Egito também? a gente não só como passa, como a gente monta uma estrutura de lanche nessa cachoeira. Quando a pessoa chega, já tem uma mesa de lanche montada, o carro de apoio já está na frente com água, isotônico, lanche. Quando as pessoas chegam lá, já tem essa mesa de lanche montada. E é uma cachoeira tão limpa, que você consegue beber água da cachoeira. Que legal, ela é linda mesmo. Eu não conheço, mas só de ver por foto. Vi que ela É, é o Poço do muito Egito. bonita. Tem um outro lugar também, do outro lado da serra, que a gente passa, que é Pedra Roxa. É um complexo de cachoeira que com aquelas águas verde esmeralda, saca? Lindo. Que você consegue beber água da cachoeira, só para você ter ideia de tão limpo que é. Caramba. O Paulinho tá perguntando aqui como é no mês de junho. Paulinho, o Jorge chegou a comentar com a gente aqui que o melhor período para poder fazer o Pico da Bandeira, acredito que também, além de dá para fazer o ano inteiro, mas ele aconselhou de maio a agosto, sendo os melhores meses junho e julho, né, para poder fazer o Pico da Bandeira, mas dá para fazer o ano inteiro. Agora, o É, Luiz Carlos
Qualquer coisa você complementa aí o que eu disse. Mas o Luiz Carlos disse que sei que é difícil prever qualquer coisa, mas dá para estimar alguma data? Como que você funciona? Você tem datas certas que vão acontecer determinados destinos, determinados roteiros, ou tem as pessoas que simplesmente entram em contato com vocês e vocês marcam a data? Como que funciona? Normalmente é assim, como a gente trabalha com um grupo menor, é mais fácil para você lidar com essa logística, né? E normalmente a gente estabelece algumas datas, né? Pendura na internet e vai comercializando. Ou Uhum. normalmente junta um grupo de amigos, fala, Jorginho, quero fazer o Pico da Bandeira, eu e mais 4 amigos. Ah, Jorginho, quero fazer o cicloturismo, a Serra do Caparaó, eu e mais 2. Então a gente pendura e vai formando esse grupo. Que Né? E legal. como o grupo é no máximo de 12 pessoas, você consegue lidar melhor com essa logística, né? É, doida para essa quarentena acabar logo, né? Porque quando abrir as porteiras, meu filho, vai ter. As trilhas vão ficar lotadas. Ah, então esse pessoal não vai nem querer descer mais. O pessoal não vai nem querer descer mais. Acho que o pessoal vai armar acampamento para sempre nas trilhas, porque já tá ficando desesperador já. A gente aqui está com muita saudade da montanha também, né? Então, como eu moro aqui em Pedra Menina, eu estou assim, no pé da Serra do Caparaó, né? Então eu consigo, da minha porta, olhar para as montanhas e falar, nossa, putz, que saudade que eu tô lá de cima, sabe? Que privilégio. gente, a gente mora aqui bem perto do parque, então tá todo mundo com saudade. Imagino. Aqui eu moro em Teresópolis, né? Aí eu escolhi morar aqui simplesmente só por andar pela cidade e estar olhando para o dedo de Deus, porque é uma inspiração, gente. Quando eu morava no Rio e eu fazia caminhada ali na orla de manhã, aí eu olhava a vista da onde eu morava, dava para ver a Serra dos Órgãos aqui, mas bem distante, com um dia claro. E eu ficava olhando para a serra e falei, cara, essa serra é a coisa mais linda do mundo. Aí agora quando eu moro aqui, quando eu saio na rua, aí eu fico namorando. É muito bom, né? Pra gente que gosta de praticar. Essa região de vocês, eu fiz ano passado com os amigos, até o Fred também. A gente fez a travessia Petrópolis-Teresópolis, né? Não tinha feito ainda. Estava na minha lista todo ano, mas quando começa a temporada, eu não consigo sair aqui, sabe? Então, Imagino. assim, aí esse ano não, a gente falou, pô, não, vamos, ano passado, né? Vamos. Aí, pum, juntamos um grupo, uma galera e fizemos Petrópolis-Teresópolis. Fiquei encantado também, né? Só que o parque já tem uma estrutura melhor, né? Já é um parque concessionado. Aqui o parque, É. ele está passar por uma concessão, então, a gente acredita que com essa concessão as coisas devem melhorar, né, em termos de estrutura de trilha, porque até hoje eu não aceito uma pessoa se perder numa trilha que é sinalizada. Então, se a pessoa se perde é porque ela não é ainda bem sinalizada. A Não. gente faz tirões de sinalização aqui e tudo, mas mesmo assim não é suficiente. Como a subida é noturna, voltando a falar um pouquinho do Bandeira, como a subida noturna é um pouco mais técnica, se tiver baixado o nevoeiro, você não consegue enxergar nada, entendeu? Então, muita gente se perde ainda. Então, assim, falta um pouco ainda de investimento do poder governamental de estar investindo no parque. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Então, a gente torce para que essa concessão já está assim na bica aí para sair, parece, e a gente acredita que vai melhorar muito com essa concessão. Quando eu fui, no ano passado, não estava cobrando entrada no parque, nem pernoite, não estava cobrando nenhum valor de entrada. Ainda tá assim como que tá? Tem 5 anos que não cobra a Caramba! entrada. Então, assim, não fica nada para o parque, né? Mesmo quando cobrava, né? Esse dinheiro não fica no parque, ele vai para a União. Então, e a gente tem um volume considerável de visitantes aqui, né? Só pela Portaria Capixaba, ano passado, foram 25 mil visitas. Então, é um número considerável, né, para uma concessão. Então, a gente acredita que essa concessão vai chegar logo. É, e tem o poder de ter muito mais pessoas também, né, visitando o parque. O Cícero pediu para você falar sobre o Pico do Cristal. Acho que não sei se a gente falou sobre isso.
Quando a gente vai fazer o Pico da Bandeira, dá para fazer três outros picos, né? Que é o Ah, Pico do Cristal e o Pico do Calçado, que também estão entre os pontos mais altos do Brasil. Então, como que é esse é um- circuito? então, é um roteiro que a gente faz também, que é muito legal. O Cícero também é um excelente condutor também, a gente trabalha junto, é parceirão. A gente chama que é os três picos, Bandeira, Cristal e Calçado. Então, dá para fazer também um hike de um dia, se a pessoa for bem preparada, tá? Se a pessoa for não tão bem condicionada, eu sugiro fazer pelo menos em dois. A gente tem um projeto muito legal, cara, que a gente, em, acho que foi em 2017, a gente fez um curso de CLC, que é Caminhada de Longo Curso, com o objetivo de mapear os 7 cumes do Caparaó. Fazer um roteiro, né, com autorização do ICMBio, lógico, né, de fazer uma trilha envolvendo os 7 maiores cumes do Caparaó. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer isso, né? A troca de gestores aqui tem sido constante, então a gente não consegue dar continuidade ao trabalho. E, mas é o nosso sonho, fazer os 7 cumes do Caparaó. Que legal, hein? O pessoal vai se amarrar nisso daí. Sabe que tem mais ou menos uns 2 anos, as pessoas gostam de desafios, né? As pessoas que eu digo, a gente, os nossos clientes, as pessoas de uma forma geral. E quando você fala, tipo, 7 cumes do Caparó, vou conquistar esse mega desafio, porque não é a mesma pessoa que às vezes está começando, é uma pessoa que requer mais um condicionamento físico. Então a gente acaba se preparando para poder praticar esse tipo de atividade. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, na realidade 3, a gente faz esse ano. Todo ano a gente faz o Desafio Rio do Alto, que é a conquista dos 10 pontos mais altos aqui da cidade do Rio de Janeiro mesmo. Então a gente divide essa conquista em um final de semana. Num sábado a gente realiza 4 pontos. No sábado, um dia a gente realiza o Pico da Pedra Branca, que é um ponto mais alto aqui do Rio. E no outro dia a gente realiza 4 picos ali na Floresta da Tijuca. Mas com esse objetivo de atingir os 10 pontos mais altos do Rio de Janeiro. E é muito bacana, porque quando a gente lança esse desafio, vem pessoas não só que moram aqui na região, mas pessoas também de outros estados, porque querem conhecer, querem participar daquele desafio. E a gente prepara a medalha. E é muito bacana. Fica também até uma dica aí para vocês, que eu tenho certeza que esse projeto vai sair do papel dos 7 pontos, 7 cumes, né? 7 pontos mais altos do Caparaó. Vai ser muito legal. Vou me preparar para quando isso sair. E nem é tão difícil de fazer, Jéssica, sabe? A gente Não? conseguiu fazer. Não, putz, a gente, nesse curso de CLC, eram 5 dias de curso, né? A gente conseguiu, assim, bem tranquilo, porque, assim, nesse curso as pessoas não estavam tão bem preparadas para fazer o curso, né? E daí a gente conseguiu fazer 5 em 3 dias. Caramba. Então, a ideia depois era só descer por Tesouro e Tesourinho e Pico dos Cabritos, sair em um lugar chamado São João do Príncipe. Agora, lembrando, gente, que tá para fazer isso, tem que ter uma autorização do ICMBio, tá? A gente não faz ainda esse tipo Uhum. de ainda porque a gente não é autorizado. A gente é autorizado pelo ICMBio, mas está para guiando dentro do parque. Para fazer esses 7 cumes, ainda não existe essa trilha. Então, para estar fazendo essa trilha, é, exige uma autorização do ICMBio. Estou vendo aí a Tereza, tem uma história muito legal da família da Tereza. Ela fez com a gente esse roteiro do Caparaó, Jéssica, que foi incrível. Chego a arrepiar aqui. Foi ela, o marido e o filho. Só que o filho é cego, cara. Sacou? Eles pedalam o pai e o filho numa bike tandem. E eles fizeram esse roteiro de 150 quilômetros, cara. Eu tô todo arrepiado aqui, Eu Tereza. também fiquei. É, é o Vitor, né? A gente acaba que as pessoas vêm como cliente e E saem como ficam, né? amigos, né? É. E ficam para sempre. Então, assim, foi uma experiência, acho que uma das maiores que eu fiz aqui no Pico da Bandeira, do Caparaó, que é fazer esse roteiro do entorno, né? Foi com a Tereza, o Vitor e o Boinar, que é o pai do Vitor.
Poxa, que legal, que legal. Jorge, a gente tem 5 minutos antes que, porque o Instagram libera a live durante 1 hora, depois cai a live. Ah, Então a gente tem 5 minutos só para poder avisar, para a gente poder ir encaminhando aí para a reta final. Eu quero te agradecer por estar aqui participando com a gente desse papo de aventura, tá transmitindo aí o seu conhecimento para o pessoal. Muita gente que eu vi aqui que muitas pessoas já conhecem o Pico da Bandeira, muitas pessoas querem voltar no Pico da Bandeira, voltar na região, e outras pessoas querem conhecer esse destino, que isso é muito legal. Então, assim, só para poder avisar, que eu vi que também tem muitos outros guias e muitas outras agências que participaram aqui, que mandaram mensagem. Gente, eu liberei aqui o espaço de sua aventura toda segunda-feira, às 6 horas da tarde. Você que tem agência, você é condutor, guia de turismo, operadora, manda mensagem para mim no direct com o seu nome e um destino que você queira conversar aqui com a gente, porque toda segunda-feira eu estou montando um planejamentozinho e dividindo aí quem vai vir na próxima, tal, montando a agenda direitinho. Então, se você tem interesse da gente estar batendo esse papo aqui no Sua Aventura, o canal está aberto aí para vocês também. Então fica a dica. Um outro ponto também que aí eu já vou aproveitar e falar. Como eu disse, eu atuo na parte de marketing digital, de eventos online, produzo congressos online, como congresso de trekking, congresso de trail running, congresso de viagem, tudo online. E eu falo sobre isso lá no meu Instagram pessoal. Então, eu falo sobre marketing digital lá no meu Instagram, @jmarinhoc, que é onde eu trato sobre esses assuntos, especificamente sobre o setor do turismo. Que, Jorge, você trabalha com isso, você sabe que é o setor que está mais sofrendo nesse período. Ninguém está viajando agora, as pessoas elas estão aí paradas, é um setor que está realmente sem receber grana, é um setor que está sofrendo. Então, eu trago ali no meu Instagram pessoal, que eu decidi trazer conteúdos de marketing digital e novas formas de você empreender no mercado do turismo, até no turismo online. Então, eu falo sobre esse assunto lá no meu Instagram pessoal. Então, fica só a dica aí para quem tiver interesse nesse assunto. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer imensamente de estar aqui participando com a gente, de estar dividindo esse seu conhecimento, esse conteúdo aí com o pessoal. E em breve estarei no Pico da Bandeira novamente e fazer esse cicloturismo que eu achei o máximo. não, legal, um prazer falar com você, falar com todo mundo aí, passar, né, tentar passar um pouquinho do que eu sei aqui do parque. Estou te esperando aqui para fazer o Bandeira e o ciclotour do Caparaó. Estarei, com certeza. Deixa eu escrever aqui o meu. O seu Instagram é o Ecotrilhas Brasil, né? Isso aí. Deixa eu escrever aqui. Gente, Trilhas Brasil. Brasil. Aí, gente, quem quiser, manda mensagem lá pro Jorge no direct dele, que ele passa o site, passa as outras formas de contato com eles também para poder falar sobre esses destinos. O Fábio falou, o jogo vai virar a hora é vez do ecoturismo. É isso mesmo, gente. Vamos fazer acontecer aí, que tem muita coisa para a gente poder ainda fazer, explorar, conhecer nesse mundão de meu Deus. Que mais uma vez aí, obrigado, gente. Obrigado pela presença de todo mundo. E nos vemos na próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, que eu vou falar com o Rafael Raine sobre escaladas no Rio de Janeiro. Massa. Um abraço, Jorge. Um abraço. Tchau, tchau.